E olha só, pessoal, uma bomba, uma hecatombe, um terremoto, seja lá o nome que você queira dar, no mundo do futebol. Isso porque o atacante, craque, ídolo, por que não, Bruno Henrique, do Clube de Regatas do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em campo. Claro que o Bruno Henrique teria, de acordo com mensagens reveladas, teria supostamente forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro de 2023 para beneficiar apostadores, principalmente pessoas ali, inclusive seu irmão, pessoas ali no núcleo duro dele. Já a gente terá mais informações com o flamenguista Rodrigo Viga, nosso repórter diretamente do Rio de Janeiro. E, antes disso, claro, quero ouvir David de Tarso aqui com os detalhes, porque, enfim, não foi qualquer, CPI em Brasília, não foi o Cajuru com todo aquele lado meio pitoresco, é a Polícia Federal aí no encalce desse craque rubro-negro. E aí, David, o que você achou? É um absurdo, né, Marinho? Porque cada vez mais uma paixão que é do brasileiro, que a gente realmente tem a ânsia de torcer, como você disse, o Rodrigo Viga é flamenguista, eu sou corintiano, a gente fica até desconfiado quando um jogador hoje em dia leva um cartão amarelo, leva um cartão vermelho, faz uma falta em determinado tempo, que você fala, que esse sentido que foi essa falta. Então, assim, a paixão do brasileiro, que é o futebol, está sendo cada vez mais perdida por conta de situações como essa daí. Como se esses jogadores ganhassem pouco, né? Como se eles realmente precisassem fazer isso. Não, e perto dos salários astronômicos que eles ganham, é de uma burrice assim monumental. Beiro inacreditável, é digno de tostão de pinga, né? Troco furado aí, né? Que a gente está nos referindo aqui nesse caso concreto do Bruno Henrique. Ninguém melhor que o Rodrigo Viga para trazer mais informações aqui, para entender como que isso pode ir adiante. Rodrigo Viga, muito bom dia, obrigado pela presença aqui. Claro que a nação rubro-negra está atônita, para dizer o mínimo, ele vem em excelente fase. E ele que é famoso nos jogos contra o Botafogo, ele tem realmente um talento para fazer gol no nosso Botafogo, sempre faz o famigerado chororô. Pelo visto, quem está chorando hoje é ele. Muito bom dia. Fala, Marinho. Bom dia para você, para o David, para a turma toda aí da bancada, do sofá, do nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Isso começou a se desenhar ainda no ano passado, né, quando a Polícia Federal fez aquelas diligências, tendo como alvo principal o jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Resta saber se ele vai ter condições emocionais e psicológicas para entrar em campo logo mais contra o Juventude no estádio do Maracanã. E aí foram feitas várias diligências em 24 e apreenderam aparelhos celulares. A suspeita acabou sendo comprovada, segundo a Polícia Federal. Conversei com fontes e elas me disseram que está muito configurado, muito conflagrado, que ali houve uma espécie de conluio, um acerto entre Bruno Henrique, parentes e pessoas próximas para manipular um jogo do Campeonato Brasileiro. Na verdade, não foi a manipulação do resultado, e sim o recebimento de um cartão amarelo, um lance bobo, no final da partida em que o Flamengo perdeu para o Santos, jogando em Brasília, na capital federal. E essas conversas serviram de base para o indiciamento de Bruno Henrique e outras 9 pessoas. Bruno Henrique, acusado inclusive de estelionato, crime que prevê aí o Código Brasileiro, uma pena de até 5 anos de reclusão. Também o Código de Conduta aí do Consumidor, uma outra pena que pode chegar até 6 anos de reclusão. Ou seja, está numa furada, está numa tremenda enrascada e não se pode levantar dúvidas sobre a integridade do futebol, que mexe com emoções, que mexe com muitas paixões, aqui e fora do Brasil. Eu lembro você, meu caro Marinho, David, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, que esse não é o primeiro grande jogador brasileiro envolvido em suspeitas de manipulação de jogos. Tem um caso aí, já que você é botafoguense de coração, deve estar chorando um pouco mais, já que lembra bem do chororô do Bruno Henrique, um pouco mais com a saída do Luiz Henrique. Ele foi lá para o futebol da Rússia. E tem também o caso do Paquetá, que disseram que iam resolver de uma hora para outra, rapidamente, em algumas semanas, mas isso está sendo postergado, está sendo protelado. Ainda não há perspectiva de quando haverá efetivamente o julgamento do caso Paquetá, que também tem a ver com cartões amarelos, apostas e pessoas próximas supostamente ganhando dinheiro com isso. O Flamengo foi procurado pela reportagem da Jovem Pan e disse que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados em torno do Bruno Henrique. O clube tem o compromisso, diz a nota, né, com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas depende e defende principalmente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. Com ênfase, continua dizendo o Flamengo na nota, no contraditório
e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Aí já começam as piadas, já começam as brincadeiras, já começam os memes depois desse indiciamento da Polícia Federal envolvendo Bruno Henrique e mais 9 pessoas, entre elas parentes. Já tem torcedor do seu Botafogo, do seu Corinthians, viu, David? E de outros secadores de plantão dizendo, o Bruno Henrique realmente estava em outro patamar, meu caro Marinho. Isso é bem, meu querido, Hoje não deve ser um bom dia por aí, mas, enfim, vamos tentar lidar frontalmente aqui com o caso que está posto. Você mencionou o próprio Luiz Henrique, craque da Libertadores do ano passado, já ídolo aí do nosso Botafogo. Teve que, enfim, ele não teve nenhuma investigação contra ele na Espanha, no Brasil, muito menos na Inglaterra, mas claramente eram indícios fortes também. Mas é de uma burrice monumental se envolver, ainda mais nessa idade. O Bruno Henrique, pessoal, tem 34 anos de idade, não é nenhum moleque, não. Não é nenhum sujeito que está começando a carreira, né, Vig? Então, é ele que é conhecido também por uma série de gafes, né? Eu digo verbais, no caso. Pelo visto, cometeu essa gafe tanto que pode colocar uma carreira já caminhando para a reta final em xeque. É inacreditável. Obrigado pela presença. Mano Ferreira. Nesse caso não é gafe não, Marinho, é crime. É crime. É crime. Eu fico corrigido aqui. É absurda essa situação e mostra uma deficiência de formação ética dos atletas brasileiros que a gente precisa tratar. A CBF, com todas as suas complicações, não endereça as grandes questões do futebol brasileiro, entre elas a qualidade na formação dos atletas, porque um jogador de futebol que está disposto a manipular o seu comportamento dentro de campo em razão não do resultado esportivo, mas de um ganho indevido num sistema de apostas, ele não entendeu nada sobre o que é o esporte, sobre o que é o espírito esportivo, sobre o que é o esporte de alto rendimento e a necessidade de dar o máximo de si em prol de um resultado coletivo, de um time. Então, é inacreditável que a gente veja um jogador dessa dimensão no futebol brasileiro envolvido num esquema como esse, que coloca em terceiro plano o futebol. Imagine o que é um jogador entrar em campo não preocupado em fazer a melhor jogada, em estar conectado com o seu time, mas em cavar uma falta inadequada para receber um cartão de forma a manipular o resultado num sistema de apostas. O que esse jogador tem na cabeça? Como é que a gente pode achar isso normal? Isso é absurdo e o Brasil precisa olhar de frente para essas coisas e tratar crime como crime e olhar para a formação dos nossos atletas, porque esse tipo de comportamento é absolutamente intolerável. E bem debaixo do nariz da mídia brasileira, da mídia esportiva, e se desenrolando essa investigação. Assim, ganhou as manchetes, Mano Ferreira, Jess também, a ida da Polícia Federal na casa do próprio jogador Bruno Henrique. Mas agora eu quero ver se vai ter malabarismo, 2 pesos, 2 medidas, veja bem, não é bem assim, e se vai ter toda essa passação de pano, porque trata-se do craque do time de maior torcida no Brasil. A ver, convém nunca duvidar. É o que eu resguardo o meu direito aqui de nunca duvidar. Jess Peixoto. Então, quando a gente olha para esses casos, a gente fica sempre assustado com o nível que as pessoas chegam a ignorarem até mesmo o efeito disso em carreiras de longo prazo, né? E muitas vezes por pouco dinheiro, não é como se eles ganhassem mal, né? Não, peraí, me perdoa, um parêntese rápido. De acordo com informações, o salário do Bruno Henrique seria algo em torno de 1.800.000 mensais. Talvez o maior do plantel rubro-negro no momento. Isso que ele renovou no final do ano passado, o Palmeiras chegou a sondar ele seriamente e o Flamengo fez o possível e o impossível, moveu mundos e fundos para renovar com o craque rubro-negro, jogador letal, agudo, diferenciado. Mas 34 anos de idade fazer uma pichotada dessa é inacreditável. Não dá, e já ganha muito bem. Então é um ponto em relação à impunidade. Provavelmente achava que não seria pego fazendo isso e que não teria um problema. E aí é a questão da ética, e a ética não só no esporte, mas a ética no geral. E como a gente precisa endereçar isso também no esporte. Os times precisam, hoje em dia, tendo em vista esses casos que estão cada vez mais comuns, endereçarem esse problema falando com jogadores, tendo algum tipo de curso que seja, tendo algum tipo de clareza das punições, tendo algum tipo de
compliance em relação aos próprios jogadores de uma maneira mais clara. Porque casos como esse são totalmente absurdos. Os jogadores banalizam o cartão. Porque trata, não, mas não foi para perder o jogo, não foi para fazer um gol contra, não foi para levar um cartão amarelo. Certamente é isso que se passa na cabeça dele, como se fosse uma questão menor, mas não é. Primeiro que ele está, no lugar de estar concentrado naquilo que de fato importa para o jogo, ele está com a atenção dividida para participar de um esquema de manipulação, de aposta enquanto está em campo. É surreal isso. Vamos falar dele, do próprio Lucas Paquetá, talvez o pivô involuntário dessa saga aí de jogadores se envolvendo em fraudes de apostas, né, mano? O sujeito estava ali engatilhado com o Manchester City de Pep Guardiola, talvez uma das maiores transações do mundo futebolístico global, e ali para poder, enfim, fazer um gracejo ali para os parceiros dele na ilha de Paquetá, daí que vem a alcunha Lucas Paquetá, ele, enfim, se sabota e está aí com, enfim, acuado desde então. Agora, eu acho que, sinceramente, olha que ironia até pitoresca do destino, né, David? Talvez o melhor modelo para essa galera aí seria o menino Ney, o Neymar. Você realmente quer, enfim, favorecer ou dar uma vida boa ali para os seus parceiros? Bota eles na mochila, bota eles na mesada, bota eles ali no crediário mensal, que aí tá tudo bem. Agora, subverter a beleza de um jogo que move mentes e corações Brasil afora todo santo dia é uma maldade absoluta, né? E eu acho que tem que ser punido pelos clubes também. Os clubes terem mais rigidez nesse sentido para que esses jogadores sejam punidos, sejam afastados no curso das investigações. Porque o Viga bem trouxe a informação e eu também olhei aqui a análise pude analisar, né, todo o contexto envolvendo as investigações. Tem trocas de mensagens constatando ali entre os membros da família e o jogador que havia indícios, conversas que ele tomaria esse cartão. Então, assim, os indícios já são suficientes. Aí vem o clube por meio de uma nota dizendo, olha, presunção de inocência, vamos investigar e tudo mais. Os clubes têm que punir. Eu, por exemplo, não gosto de torcer pelo meu time, tendo um jogador como esse, suspeito, numa investigação. Claro que ele tem direito de se defender, mas enquanto as investigações estiverem em curso, enquanto os indícios forem fortes, ele tem que ser afastado, na minha opinião. Pois é. Quem diria que um dos principais jogadores do futebol brasileiro ia acabar no banco, né? No banco, no caso, no banco dos réus, pelo visto. Inacreditável o que está acontecendo, e o que o David falou aqui é irretocável, e qualquer opinião contrária realmente é só coadunar, é só ser cúmplice da continuidade de uma situação como essa, independentemente se o sujeito for estrela do time ou não, tá? Que fique claro aqui. É um mal que assola o futebol brasileiro de um jeito impressionante, porque está cada clube pensando só no seu interesse imediato. Então, tende a pensar muito mais, mas eu vou ficar sem o jogador, e aí coloca em risco a credibilidade de todo o esporte. O produto campeonato brasileiro fica enfraquecido com denúncias como essa, e os clubes ficam tratando como questões menores. Sempre que tem problema de arbitragem, é a mesma coisa. Quando é contra o próprio clube, é um absurdo. Quando é contra o outro, passa um pano, isso é questão menor. E os clubes não conseguem se articular para, de fato, fazer o bem para o futebol brasileiro. Jess Peixoto, queria te ouvir também aqui dando um fecho, a gente segue adiante. Eu acho que uma grande questão de porque às vezes os clubes não tomam as posições que o Mano e o David falaram é bem simples. Porque sendo um bom jogador, sendo um jogador que possivelmente levará vitórias, eles acham que a vitória vale mais também do que a ética. Então, no final do dia, a postura do clube é uma prova do ambiente que se está criando em relação a esse tipo de situação. Porque se o clube permite que isso de fato aconteça, que isso de fato se desenvolva dessa forma, a realidade, pessoal, vamos ser sinceros, é que aquele ambiente de incentivo à ética, de incentivo a uma postura que vai ter punição se tiver um erro, não existe de fato no futebol brasileiro.